Olá, meus irmãos. Eu quero aqui fazer um vídeo falando acerca de alguma coisa muito importante. Tudo que nosso Messias falou são importantes. Mas eu quero frisar esta passagem aqui e algumas outras, depois já vou falar aqui agora, sobre o que nosso Salvador disse. Preste atenção, ele falou assim, ó: quando vocês orarem, não seja igual os hipócritas, líderes religiosos, que oram nas praças públicas e na sinagoga para ser bem visto pelo povo. Mas quando vocês orarem, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai em silêncio, e o teu pai em silêncio te ouvirá. Então o que acontece, irmãos? Diante disso que o Messias falou, uma coisa muito simples, né? Muito simples, que é fácil de entender, mas o sistema religioso, eles fizeram uma lavagem cerebral tão bem feita na sociedade, nas pessoas, em todos que estão inseridos neles, que elas, por si só, elas não vão conseguir sair fora. Não vão conseguir entender, ou até mesmo se libertar. Você quer ver uma outra coisa? O Messias falou assim, ó: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas o sistema religioso, eles formaram uma emenda tão forte, sabe? Amarraram as pessoas de uma forma tão assim, sabe? Tremendo, tão extraordinário, tão firme, que muito dificilmente as pessoas conseguem sair sem a ajuda de alguém. Não conseguem sair por si só. Tanto que muitos morrem no sistema. Muitos envelhecem, vivem a vida inteira no sistema e não conseguem entender, se libertar, porque a manipulação é muito grande, irmãos. Entende? A persuasão, a forma pelo qual os líderes religiosos comunicam, falam, e dificilmente alguém consegue sair por si só. Então vamos lá. Por razão disso, irmão, por causa da manipulação do sistema que eles fizeram através do livro Bíblia, os livros pelo qual tem existido desde os tempos de Moisés, desde a Torá, do livro de Talmud, o Pentateuco, os livros dos Mormons, os livros, sei lá, tantos livros, a Septuaginta, a Vulgata e tantos outros aí que eles criaram, até chegar a essas que estão em nossas mãos, o livro Bíblia protestante, o livro dos protestantes. Então, desde os livros do passado até a hoje, a humanidade tem, assim, tem caminhado, né, dentro dos ensinamentos desses livros, através do sistema religioso, através dos líderes religiosos, e elas não estão conseguindo, não conseguiram, né, sair fora por si só, sozinha, com suas próprias forças. Por isso que o Messias fala, né, ao homem é impossível se salvar. É impossível ele mesmo se salvar. Bom, nesse caso está se tratando do próprio Messias. Ele tem que... Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Messias se não for... Aliás, ninguém vai ao Pai se não for pelo Messias, lógico. Mas o que eu estou querendo tentar fazer os irmãos entender aqui, é que as pessoas só vão conseguir se libertar se elas ouvirem a verdade. Porque uma vez que elas ouvirem a verdade, e aí, já digo, começou lá com os profetas no passado.
Os profetas falaram as verdades lá no passado. Quem ouviram os profetas e entenderam, se libertaram. Porque o Pai, não pensa que o Pai não age nessa hora que o Pai age. Ele envia o teu Espírito para que a pessoa possa compreender e entender, e aí ela poder se libertar da escravidão do sistema. Ela possa se libertar das correntes, das cadeias que prendem ela no sistema. Está entendendo? E aí o que acontece? Veio os profetas, depois veio o Messias que atestou o que os profetas falaram. Ou seja, que confirmou tudo que os profetas ensinaram. E aí depois o Messias passa para os apóstolos. Todos que ouviram o Messias, que creram, se libertaram. Aí ele passa para os apóstolos, e os apóstolos dão continuidade. O Messias morre, ressuscita no terceiro dia, volta para o Pai. Aí vem os apóstolos, dão continuidade do que o Messias ensinou. Todos que ouviram os apóstolos, que compreenderam, nosso Pai vai lá, né? Vem com o Espírito da verdade e vai lá e faz a pessoa entender, compreender. E o nosso Messias vai lá e confirma, e aí a pessoa vai, ela liberta. E aí, vem agora nos últimos tempos, agora no final dos tempos, as 2 testemunhas e os 144 mil selados. E aí as pessoas vão ouvindo mais e mais as verdades pelo qual foram trazidas pelos nossos irmãos desde lá dos profetas até o dia de hoje, irmãos. Por isso que o Messias disse que aí este evangelho, está falando no final dos tempos agora, este evangelho do reino será anunciado em todo o mundo e depois virá o fim. Este evangelho do reino, que ia ser anunciado através das 2 testemunhas e os 144 mil selados para todos nós que hoje não ouvimos. Entende, irmãos? E aí vai vir um fim. Essa é a última chamada. Mas voltando ao assunto da questão do livro Bíblia, que está sendo aí, que é um livro que é, vamos dizer assim, que é o vinho pelo qual todo mundo bebeu desse vinho, tomou desse vinho, se embriagou desse vinho. E aí estão aí, ó, embriagados, servindo o sistema, servindo os demônios, caminhando por si só para a perdição. E aí, irmãos, essa manipulação que veio através do livro Bíblia, pelo qual as pessoas não conseguem se libertar. Por mais que elas mesmas leiam lá, dizendo que o Messias ensinou a fechar a porta e orar ao Pai em secreto, que o Pai em secreto ouviria, mesmo assim, elas não conseguem se libertar. Elas não conseguem perceber a verdade, porque elas estão lá dentro, sendo manipuladas, sendo conduzidas a entender de que o Messias está falando de a pessoa ir dentro da igreja, se ajoelhar e orar ao Pai, e orar a Deus lá, ó, dentro da igreja. Entende, irmãos? Aí o que acontece? A mesma forma é a questão do... A mesma forma é a questão do que eu falei. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Messias está. Mas ele está querendo dizer das pessoas que comunicam a verdade, das pessoas que estão partindo o pão. Onde estiver 2 ou 3 ali partindo o pão, ali ele vai estar presente. Mas os líderes religiosos, eles botam na cabeça das pessoas, dizendo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Jesus está. Quantos tem aqui, igreja? Aqui tem 100, aqui tem 50, aqui tem 50, aqui tem 100, aqui tem 1000 pessoas. Então ele está aqui, ele está presente aqui neste lugar. E aí as pessoas acreditam. Elas são conduzidas a acreditar de acordo com o sistema que elas acreditam. Está entendendo, irmãos? Mas o Messias está falando, onde estiver 2 ou 3 ali, partindo o pão, falando do Messias, ali ele está presente, irmãos.
Então essa manipulação, o sistema religioso, eles mesmos cuidam em conduzir a população dessa forma, para que tudo saia de acordo como eles já têm programado desde o início. Então, vamos lá, agora se tratando da questão de Moisés. Moisés, que não é um homem do nosso pai. Moisés, que não obedeceu os mandamentos do nosso pai. Moisés, que quando recebeu os mandamentos do nosso pai, que o pai deixa claro para ele dizendo: não matarás, não roubarás. Ou seja, está aqui meus mandamentos, Moisés. Respeite. Distribua para o povo. E faça o povo conhecer os meus mandamentos. E Moisés não distribuiu, preste atenção, Moisés não distribuiu o mandamento do nosso pai para o povo. Muito pelo contrário, mandou criar uma arca e colocou os 10 mandamentos do nosso pai dentro da arca. E ali, ele mesmo fecha aquela arca, coloca 2 querubins ali, representando Azazel, representando 2 anjos caídos, né? Acredito eu ser Azazel e o próprio diabo Satanás, né? E aí o que acontece? E os mandamentos guardados lá dentro. E ele mesmo se encarrega de que qualquer um que tocar na arca, a pessoa vai ser fulminada na mesma hora. Ele mesmo se encarrega de fazer isso. Por que irmão? Agora tenta entender. Por que é que as pessoas morriam? Elas eram fulminadas na mesma hora quando elas tocavam na arca. Qual a razão que o nosso pai vai exterminar, vai matar o ser humano porque tocou na arca, numa madeira, numa caixa feita de madeira, porque dizia ser a arca do acordo? Que acordo, irmão? Que acordo o pai tem com anjos caídos com demônios? É acordo entre eles, irmãos. Acordo entre os próprios demônios, porque eles mesmos fizeram esse acordo. Vamos fazer uma arca, vamos pegar os mandamentos, botar ali dentro da arca, vamos fechar e vamos fazer com que as pessoas não percebam, não conheçam a verdade, não conheçam os mandamentos do Criador. Esse é o acordo. Porque se as pessoas conhecessem naquela época lá, se as pessoas conhecessem os mandamentos do Pai, eles não iam seguir Moisés. Eles não iam seguir Satanás, o diabo. Porque o diabo ele assume o corpo de Moisés. Tá entendendo, irmãos? A serpente, a antiga serpente, como diz lá o livro de Apocalipse, está escrito: e foi precipitado no lago de fogo e enxofre o dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente. Ele era a serpente lá no Jardim do Éden, todo mundo sabe disso, e era também a serpente que andava com Moisés, que tinha um cajado que se transformava em serpente o tempo todo e andava com Moisés para cima e para baixo. Moisés era o próprio Satanás. Ele que conduziu o povo para o deserto, para que assim ele pudesse fazer com que o povo adorasse a ele próprio. Já que ele não conseguiu fazer com que os anjos lá no reino do céu o adorassem, então ele fez com que o próprio povo agora vai adorar lá no deserto. Tira o povo do Egito, porque lá no Egito não ia dar muito certo, porque ele tem lá a sua forma de adoração, sacrifício de animais, entendeu? Até mesmo sacrifício humano. E aí, então, meu irmão, os egípcios não iam aceitar coisa do tipo. Entende? Os egípcios não iam aceitar isso. Porra, porque você vê, quando Moisés mata um egípcio, por que ele mete o pé lá do Egito? Porque ele tem medo de que os próprios egípcios agora vão lá pegar ele. Porque os egípcios não aceitam isso, irmãos. Tá entendendo?
Mas o diabo, Satanás, ele escolhe Moisés para ser uma grande ferramenta nas mãos dele. Ele assume o corpo de Moisés. E aí, através de Moisés, ele vai lá e tira o povo do Egito. Que povo? O povo que ele escolheu para ele, irmãos. Você acha que aquele povo lá, os hebreus, você acha que quem era aquele povo? É o povo que ele escolheu para ele. Para adorar a ele próprio. Entende, irmão? Enfim. Então, irmão, toda vez que qualquer um tocasse na arca, a pessoa era morta na mesma hora. Você vê? Mesmo quando a arca estava lá em cima da carroça, eles entravam com a carroça partindo por algum lugar, não sei qual foi. Não lembro qual é. E aí a carroça parece que bate numa pedra, alguma coisa acontece, que ela balança ao ponto da arca quase cair. Aí o camarada não foi lá pegar a arca, não foi segurar. E quando ele segura, o que acontece? O cara é fulminado na mesma hora. E aí? Eles têm um acordo. Esse é o acordo. Não vamos deixar ninguém tocar na arca. Ninguém pode ver os mandamentos do Criador dentro dela. Porque se as pessoas conhecerem o mandamento do Criador, automaticamente ninguém vai mais seguir a gente. Ninguém mais nos seguirão. É isso que ia acontecer. As pessoas iam deixar de seguir Moisés. Então, enfim, irmãos. Então, da mesma forma como Moisés manipulou, né, as pessoas através aí da sua lei. Aí ele cria suas próprias leis. Entendeu? Ao invés dos 10 mandamentos, ele agora cria mais de 613 preceitos. Alguma coisa assim. 613, né? Mais ou menos isso. Aí ele cria muito mais outros mandamentos. Aí agora é tudo mandamento de morte. É o que Paulo mesmo fala. Paulo chama de mandamento de morte. Os mandamentos criados por Moisés, não pelo nosso pai. Os mandamentos criados pelo nosso pai são mandamentos que é em relação ao amor ao próximo. Entende? E o que acontece? Mas Moisés não. Moisés cria os mandamentos lá. Quem ferir com ferro será ferido. Entendeu? Aquele que for pego em ato de adultério tem que ser apedrejada. Entendeu? Qualquer pessoa impura tem que ser morta. E aí vai, meu irmão. Só mandamento de morte. Mas nosso pai não. Amar o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Não fará para ti imagem de escultura nenhuma, nem semelhança alguma que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Nada dessas coisas o pai quer. O pai não quer que você fique criando imagens de escultura para você ficar adorando. O pai quer que você ajude o teu próximo, ame o teu próximo. Esse é o mandamento que é eterno, que existe desde o reino do céu. Amor ao próximo. Então é assim. Então, irmãos, essa manipulação, ela vem desde Moisés e ela permanece até hoje no sistema religioso. E só o Pai e o Messias para tirar essas pessoas de lá. Mas uma vez que essas pessoas ouvirem a mensagem, aí o Pai e o Messias se encarrega de fazer com que aquela pessoa saia do sistema religioso. Mas ele deixou agora lá em Apocalipse um aviso, um mandamento também. Sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos pecados deles, os pecados que eles cometeram. Que é o pecado? De poder se prostituir com as religiões, com os deuses das religiões. Porque o diabo se fez de Deus aqui nessa terra, irmãos. Ele não conseguiu se fazer de Deus lá no reino do céu, mas ele se fez aqui na terra. Por isso que ele tirou o povo lá do Egito. Levou lá para o outro lado do mundo para poder fazer com que o povo lá do outro lado do mundo pudesse adorar a ele. Do outro lado do mundo que eu digo, irmão, é lá do outro lado do Mar Vermelho, entendeu? A porta do Mar Vermelho. Para poder ir lá para o outro lado, tinha que abrir o Mar Vermelho. E eles tinham poder para isso. O diabo e seus anjos foram que fizeram isso. Uma forma de fazer com que ninguém pudesse impedir a adoração do povo à pessoa dele. Nem os egípcios,
Quando o faraó tentou lá atravessar também, lá com seus soldados lá, ele foi e fechou as águas lá e matou todo mundo lá no meio das águas. Foi o que aconteceu. Ninguém pode atravessar junto com eles. Só eles lá, vão ficar lá. E lá no deserto, irmão, muita coisa aconteceu. Foram 400 anos, irmãos. Peregrinando no deserto. Andando para um lado para o outro, rodeando para lá e para cá. Entende? Muita gente morreu. As pessoas viveram suas vidas lá. Todas aquelas pessoas que saíram do Egito viveram a vida no deserto. Entende? Tiveram filhos no deserto. Entendeu? Aí, os animais também procriaram no deserto. Entendeu? As pessoas comeram pão que o diabo amassou no deserto. Vendo lá, o Messias falou, ó, o povo comeram maná no deserto e morreram. Mas, deixa eu tentar lembrar. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Eu não estou conseguindo lembrar essa parte aqui, não. Mas os irmãos conhecem, né? Estão por dentro. Então, assim, está querendo dizer que o verdadeiro pão que alimenta é o Messias. É ele. Ele é o pão vivo que veio do céu. Aí ele fala, é isso aí. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas eu vim, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. O verdadeiro pão que de fato alimenta. Por isso que ele fala, me fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. O que vem da boca do Pai? O ensinamento. Que foi dado para os profetas, passou por Messias. O Messias aprendeu tudo com o Pai. E aí vem para nós. Esse é o verdadeiro alimento que nos alimenta, que nos leva para a vida eterna. Tá entendendo? Aí ele fala, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O alimento que o povo comeu no deserto, ó, não adiantou de nada. O alimento que aquele povo recebeu de Moisés, da Torá, não adiantou de nada. Todos morreram, perderam sua salvação. Entende? Mas o pão vivo que veio do céu, o Messias, o único, este sim, o ensinamento dele, se aquele que beber da água que ele dá, que o Messias dá, ensinamentos, esse fará com que rios de água viva brotem dentro de si. E isso fará com que ele nunca mais tenha sede. Tá entendendo, irmão? Enfim, irmãos. Não sei se deu para os irmãos entender, compreender, mas eu estava a fim de falar sobre isso já há algum tempo, irmãos. Eu estava só apenas tipo que querendo ter tempo e inspiração para poder fazer, entendo? Porque as coisas eu tenho trabalhado demais, tenho focado muito a minha mente em trabalho, em coisas da vida secular, entende? Mas agradeço ao Pai porque o Pai, ele vem nos dando força para a gente poder superar muitas coisas, entende, irmão? Muitas coisas mesmo. Valeu, irmãos. Que o nosso Pai e nosso Salvador estejam com todos os nossos irmãos e até a próxima.